Roda o zap, Sanzinho, vai, a não ser que os meninos digam. Tudo bom, Caio? Como é que tá, cara? Caio, meu nome é André, moro aqui em Porto Alegre. Eu sou adepto dos cultos afro-ameríndio, como tu diz, particularmente do batuque, como nós chamamos aqui, que é o candomblé daqui. Então, Caio, eu tenho uma pergunta para te fazer, é a seguinte: eu curto o teu canal, creio em Cristo, tá? Creio em Deus, mas, Caio, eu não consigo, não é que eu não consigo me desligar. Qualquer um consegue se desligar de qualquer religião que não está te fazendo, não está te dando conforto dentro de si próprio. Então eu acho que é o seguinte, Caio, minha religião, para mim, não é nenhuma religião, é um culto que ali eu presto aos antepassados, resgatando a minha África, resgatando uma identidade que se foi perdida. Então, Caio, será que há pecado nisso aí? Há um pecado de eu cultuar a natureza, não é nem Deus, Caio, porque Deus para mim é o que está lá no céu, né? É em Cristo, é as palavras de Cristo, né? Eu leio o Evangelho, né? Sei o que é certo, o que é errado dentro do meu culto, tá? Mas é uma coisa tão indefesa, Caio, uma coisa assim tão julgada, tão maltratada, tão pisada, que eu abandonar o barco assim, simplesmente eu vejo covardia da minha parte isso aí, sabe? Eu cultuo aquilo ali, eu reverencio sim aquela situação, mas reverencio o meu passado, reverencio o que eu não sei que eu sou, não sei de onde eu vim, qual é o meu verdadeiro nome, sabe? Então é isso aí. Mas Cristo está aqui dentro, sim, cara. Cristo está aqui dentro. E eu sei que acima de tudo isso é a palavra de Deus. Valeu, Caio. Estou sempre ligado em você. André querido. André, na realidade eu acho que a gente não está falando nem sequer de religião, nem de religião afro-ameríndia, nem de batuque, nem de nada disso. A gente está falando de angústia de identidade, crise de identidade. A gente está falando de fidelidade para com raízes. A gente está falando de solidariedade em relação ao preconceito sofrido. O que a gente está falando é de identificação afetuosa, identificação racial, identificação étnica, identificação cultural. Enfim, a gente está falando de avô, avó, bisavó, tataravó. A gente está falando de amor pela família, a gente está falando de pai, mãe, a gente está falando de não trair na nossa consciência ou entendimento o que para eles foi tão importante. Portanto, a gente está falando de fidelidade para com as crenças deles. É disso que a gente está falando. Quando você falou, só foi isso que eu vi. Só foi isso que eu vi. Se eu tiver visto errado, me corrija. Mas eu não vi você apaixonado por nada disso. Você usa a palavra culto, eu não creio que você cultue. Eu creio que a palavra mais exata que você usou foi reverência. Eu acho que você visita esses lugares como quem visita a casa do avô idoso, como quem visita a casa de um tio, o último tio sobrevivente na família do papai ou da mamãe. Visitar o tio é quase como visitar o pai, a mãe, a memória que você não quer que se perca
É isso que eu vejo em você, André. Identidade é a questão. Por fim, você deixou bem claro que a questão é identidade. Quando você disse, eu não sei nem qual é o meu nome. Bom, você não teria como na história ter outro nome além de André, a menos que eu desconheça a sua história e você tenha sido adotado depois por uma família que te botou o nome de André, mas você tenha tido originalmente uma família que tenha dado um outro nome a você que você desconhece, mas eu não creio que tenha sido esse o caso. Você não falou isso aludindo a nada tão básico assim. Você falou de algo interior, psicológico. Então você é um rapaz de 20 e poucos anos. Nasceu no ambiente da cultura brasileira e te botaram o nome de André. Os teus ancestrais já estão fora da África há séculos. Séculos. Teu pai era quem? Marcelo. Tua mãe se chamava como? Antônia ou Paula. Qualquer outro nome. Já tem uma cultura. O que eu vejo acontecendo demais é uma geração que está afastada da África há 3 séculos, 2 séculos, 1 século e meio ou mais, ser cobrada todo dia por professores na escola, na faculdade, num monte de lugares, ser cobrada a recuperar a identidade africana que o indivíduo não tem mais como recuperar. Você é brasileiro, cara. Você é ocidental dessa parte pobre do hemisfério ocidental, sul. É isso que você é. André é o teu nome na Terra. Não adianta a gente levar você para lá e inventar um batismo para você lá. É artificial. Você não aguentaria mais viver em nenhuma tribo africana. Nenhuma. Você ia sentir falta de tudo que você tem no mundo no qual você vive. Então vamos também acabar com a viagem, André. Tem muita viagem, tem muito culto à viagem, tem muito culto ao sofrimento. Eu também, se fosse uma questão de culto, para onde é que eu iria? Para os índios. Porque minha avó é filha de índio. Eu tinha que ir para os índios para recuperar como é o meu nome. Não é Caio. Como é que é? Cauã? Como é que seria meu nome? Um outro lado da minha família é europeia. Eu teria que procurar essas raízes para eu me sentir eu. Entre os franceses, Caillon. Não. No meio disso tudo, a gente veste de antropologia romântica muita coisa que tem a ver apenas com o atraso psicológico e emocional do nosso infantilismo lamuriento, autolastimoso, autovitimado, complexado, que não faz bem a gente. A identidade, só tem uma identidade que você não conhece ainda, André, nem eu conheço. É aquela que o livro do Apocalipse nos diz que Jesus dará a todo aquele que for o vencedor, aquele que segurar a única identidade na terra que eu preciso segurar. E não é africana, nem latino-americana, nem índia, nem europeia, nem de nenhuma natureza. A única identidade que eu tenho que segurar é a identidade da minha integridade em amor. É a minha integridade em amor que constitui o meu caráter. Esse caráter é a minha identidade. Essa identidade não é um nome, é um caráter. Não é um nome, é um caráter, você está me entendendo? Eu tenho esse nome, Caio, mas isso aí é um apelido histórico. O meu nome eu não conheço, ele é o nome da minha integridade de caráter, é o nome da minha integridade em amor, da minha identidade. Esse nome eu ainda receberei. Esse nome eu estou construindo com atos de amor, de caráter e de vida. Esse nome me será dado. E é o que o livro do Apocalipse diz. Quem perseverou nessa decisão, naquele dia, como vencedor, receberá uma pedrinha branca. É tudo simbólico, é claro, né? Uma pedrinha branca, na qual está inscrito um novo nome que ninguém conhece,
exceto aquele que o recebe. Eu recebo o meu nome naquele dia, de modo que meu nome não é Caio. Esse é um consumo espaço-temporal, esse nome. O meu nome está por vir. Então eu conhecerei o meu nome como o meu nome já é conhecido por aquele que me chama, para ficar a cara do nome que ele me deu. O resto, querido, é infantilidade, André. Então, se você lê o Evangelho, crê no Evangelho, olha, sinceramente, a gente não cultua a natureza batendo tambor em cachoeira. A gente não cultua a natureza. Cultuar a natureza é infantilidade, de uma idolatria infantil mesmo. A natureza a gente cuida. Quem ama a Deus cuida das cachoeiras, das fontes das águas, dos rios, das árvores, preserva com amor, curte com amor, louva a Deus com amor e não cultua apenas uma raça. A gente, quando conhece a Cristo, a gente trata os pretos, aos quais a gente pertence do ponto de vista da etnia racial, com o mesmo amor com o qual a gente trata os brancos, os amarelos, os marrons. Tudo isso acaba. Quando a gente conhece Jesus, André, isso tudo vai ficando tão menor. Você passa a ser um cidadão da humanidade. Você passa a ser apenas um humano, adorando a Deus em espírito e em verdade, sem essa dívida, sem essa culpa, sem esse sentimento de covardia, caso você cresça. A última coisa que eu quero lhe dizer é isso. A angústia é que você se sente acovardado se você crescer. A tua consciência já evoluiu, já cresceu, mas você teme que, acompanhando a sua consciência, você esteja sendo covarde, porque esteja deixando os ritos, os cultos, os ensinos dos seus antepassados. Meu querido, ai de mim se eu tivesse ainda cultuando como eu cultuava na infância. Graças a Deus eu deixei um monte de ensinos dos meus antepassados. Eu estou aqui, vou crescer e vou deixar coisas e abraçar outras em Cristo. É nessa direção que a gente anda. Trate com amor os seus antepassados, os seus progenitores, todos os que significam algo na sua vida, com todo amor. Agora, não se acovarde de crescer, de assumir o que você já entendeu, porque de fato a compreensão do Evangelho deixa tudo isso que você falou muito para trás, reduz tudo isso apenas a um complexo de inferioridade, a uma crise de identidade, a um sentimento de covardia por estar entendendo coisas para além do que os seus queridos já compreenderam. Eu louvo o seu amor por todos eles, queridos e amados. Estimulo você a não ter medo de crescer no Evangelho e a não ter medo de deixar que o Evangelho tome decisões em você. Ou seja, eu oro a Deus para que você tenha coragem de dar razão ao Evangelho na sua vida, todos os dias da sua existência. Tá bom, querido? Beijo para você. Obrigado por ter confiado em mim. Vem IVTV, o canal é você.